Boa noite, seja bem-vinda a mais uma edição do programa XY. Eu sou Ana Leal e vamos falar sobre sexualidade e religião. Para discutir sobre o assunto, convidamos o teólogo Flávio França, formado pela Faculdade de Teologia Sul-Americana. Olá, Flávio, seja bem-vindo. Olá. Flávio, para começarmos a falar sobre sexualidade e religião, você poderia falar para nós o que consiste o pecado original citado nos textos de Gênesis da Bíblia Sagrada? Sim, essa doutrina do pecado original, ela ganhou uma proporção grande com o filósofo até então conhecido como Santo Agostinho, né? Então ele foi o principal agente promotor dessa doutrina, que consiste em deixar o homem no seu campo ali de existência como um ser que precisa ser resgatado. Por quê? Por causa de um pecado, né, um erro, né, até no hebraico, a palavra pecado, geralmente nos textos do Velho Testamento, ela está ligada com errar o alvo. Então assim, o homem, Deus criou o homem e a mulher, e eles, em um dado momento, dentro do Jardim do Éden, eles falham, quebram uma regra, né? Então, em virtude disso, o homem deixa de ser eterno, né, e precisa ser resgatado. Então, por isso que a religião seria, até se você for buscar a análise etimológica do termo, é reconectar, né, ou religar, né, com Deus, né? Então, aí surge aquela questão do ser sagrado divino, Deus, e o homem mais voltado para as suas falhas e mais voltado para os prazeres da carne, e assim vai indo, e vão se construindo, foi se construindo aí essa doutrina, né, até hoje, e é base tanto para o catolicismo quanto para o protestantismo, né? Geralmente as doutrinas que são teístas vão estar seguindo essa vertente. Entendi. Flávio, agora a gente vai ver uma reportagem do Guilherme Napoleão. Ele foi em algumas igrejas distintas para saber sobre o posicionamento delas. Sim. Em uma igreja batista de Presidente Prudente, eu conversei com o pastor José Damasceno para saber o ponto de vista de sua religião sobre o sexo antes do casamento. O que Deus fala sobre o sexo antes do casamento é fornicação, é prostituição. Deus não criou o homem para que se prostituísse ou fornicasse, e sim para que ele vivesse uma vida plena. Perguntado se os jovens têm maturidade hoje em dia para compreender esse assunto, o pastor deixou claro que a Bíblia os auxilia no melhor caminho. Cremos que através da palavra do Senhor ou da Bíblia, que é inspirada por Deus e portanto é fidedigna e tem a verdade como principal objetivo, ajudar o jovem a vencer as tentações e vencer o mundo. Eu também conversei com o presidente do Centro Espírita Jesus o Nazareno, Sérgio Lourenço, que nos explicou o que os espíritas pregam a respeito da sexualidade, mais propriamente sobre o sexo antes do casamento. A doutrina espírita não faz impeditivo algum a respeito disso. O que tem que existir entre as pessoas é o equilíbrio. É a noção de responsabilidade daquilo que fazem, pois que cada um de nós vai assumir a responsabilidade do ato feito. Segundo o presidente da Casa Espírita, não podemos julgar uma pessoa que faz sexo antes do casamento. Condenar é uma coisa muito séria, porque para eu condenar, eu tenho que ser mais puro do que você, e eu não sou. Eu estou evoluindo como você. Então, eu não me julgo no direito de condenar ninguém. Posso me julgar e me condenar, mas aos outros não. Bom, Flávio, a gente viu que houve uma divergência de posicionamento de cada um deles. Além da protestante e do espírita, será que você poderia falar do catolicismo e do budismo? Sim. Então, dentro da doutrina católica,
existem alguns pontos comuns com a doutrina protestante, mas existe uma diferença entre o que antigamente era chamado de clero e os seguidores, né? Então, a regra para os seguidores seria o sexo, ele estando dentro do contexto do casamento e não fora. Fora seria algo errado, né? Então, isso nós estamos falando do catolicismo, né? Já o budismo também, ele também vai ter essas diferenciações com relação ao monge e aos seguidores, né? Então, quanto aos seguidores, o budismo ele é mais aberto, a gente não vê... existe também divergências dentro da própria budista, né? Com relação ao sexo, mas existem posicionamentos mais favoráveis com relação à liberdade que a pessoa tem, com relação à escolha, se vai ter o sexo antes do casamento ou não, mas o único norte que os budistas veem é que isso não prejudique a pessoa, que não fira a pessoa, que seja algo consensual. Então, basicamente, né, se a gente pode colocar em linhas gerais, o budismo seria assim, mas para os monges seria algo mais voltado para o celibato também, assim como na Igreja Católica, né, no catolicismo romano, propriamente dito, existem desde do ano 350 ali mais ou menos, esse princípio aí do celibato, né, para os seus sacerdotes, né? Então seria voltado a ter um contato mais com Deus, né, e no sentido de a castidade levar a essa aproximação a Deus, né. E você poderia explicar a prática do celibato? A prática do celibato, ela veio, né, como eu disse, fomentada ali por volta do ano 300, né, de 50, 325, nos concílios, né, que a Igreja Católica fazia. Esses concílios eram para determinar os dogmas da Igreja, né? Então, a partir desses concílios é que foi se chegando às conclusões de que o sacerdote, para ele ter um contato maior com Deus, exigiria uma abnegação, né? Um sentido de que a castidade ela traria essa pureza por conta dessa questão do homem ser ao mesmo tempo carne, e essa carne está disposta ou propícia mais para as coisas mundanas e não espirituais, e também tem o espírito dentro dele, né? Então uma visão dualista do homem, né? O homem como ser humano, carnal e também espiritual, né? E o espírito estaria voltado para essas questões aí ligadas a Deus e de pureza. Então, por isso que existe o celibato, né, em algumas doutrinas, entre elas aí existe o destaque aí para o catolicismo romano, diferente do catolicismo ortodoxo grego, né, que não tem essa proibição, né? Então a gente vê até mesmo dentro do catolicismo duas vertentes diferentes aí que se pontuam. Entre o budismo existem, né, para quem quer ser monge, essa questão da dominação dos desejos, né? Então o sexo entraria mais nessa questão de desejo, e se a pessoa não consegue se dominar, então ela não vai ter um grau espiritual de pureza para ter contato, né, com a divindade, né? Flávio, agora a gente vai para um breve intervalo e em seguida voltamos com mais informações sobre o tema sexualidade e religião. A Folha Ruf comprovou a qualidade e agora o Guia do Estudante afirma: a UNOeste é a melhor universidade particular do Brasil na área de ciências biológicas e da terra. Isso é o resultado de constantes investimentos em pesquisas, corpo docente, infraestrutura completa, centro zootécnico, fazenda experimental e hospital veterinário. Escolha melhor e inscreva-se já. www.unoeste.br. UNOeste, o conhecimento te transforma. Voltamos agora com o nosso convidado Flávio França.
No primeiro bloco, falamos sobre algumas questões que ainda geram dúvida a respeito sexualidade e crenças. Agora, vamos discutir o melhor caminho para abordar este assunto. Uma abordagem histórica, qual seria a visão geral do sexo para a religião? Então, assim, em linhas bem gerais, né, até por conta da divergência que existe com relação à sexualidade, mas em linhas gerais, o sexo ele é voltado com um fim relacional, procriativo e também íntimo. Então, colocaremos que no ato sexual existe a junção de dois seres, né? Então isso que é o interessante. Então isso requer um cuidado especial, né? Então assim não pode ser levado a mais uma satisfação pessoal sexual, né? Então você não vai ver tanto isso em linhas gerais, né? A gente pode pontuar dessa forma, né? Que o sexo ele está mais ligado a um contexto de família e um contexto relacional mais duradouro. Agora nós vamos ver uma reportagem da Ingrid Rocha, que ela foi conversar com alguns jovens para saber o que eles pensam a respeito disso. Sim. Diante desse tema um tanto quanto polêmico, vamos ouvir opiniões de jovens a respeito do sexo antes do casamento. Vamos com a gente? Eu creio que o sexo ele realmente foi feito para o casamento. Que assim, ao longo do tempo ele tem se tornado algo banal para muitas pessoas, têm relacionado a questão do sexo com o amor. Quando na verdade eu creio que é algo bem mais profundo, sabe? Não é aquela coisa, tipo, eu conheço a pessoa, eu tenho uma relação sexual com ela, eu creio que vai muito mais longe do que isso. Olha, eu não sou nem contra nem a favor, tipo assim, eu sou bem liberal. Se tiver vontade, faz, se não tiver, não faz, sabe? É aquela. Mas tem a ver com o pensamento e o que é ensinado em cada família, né? Na minha família, o sexo é só depois do casamento, mas aí vai de geração em geração. Não tem necessidade de você antecipar algo que foi feito para o casamento. Eu acho que se torna algo até mais bacana, porque o namoro é algo que é uma preparação para o casamento. Há pessoas que se resguardam até a concepção do casamento, como acabamos de ver. Porém, existem também aqueles que optam por não se privar, ou até mesmo escolher uma religião, como veremos a seguir. Eu acredito que vai de cada um, porque ninguém sabe aonde está escrito que é errado ou que não é. Nós temos aí um instrumento bíblico religioso criado por homens, criado por pessoas inspiradas por Deus. Se o seu ato é errado, se não é, ninguém pode julgar, a consciência é sua. Eu não tenho religião, então para mim o sexo antes do casamento ou depois é indiferente. Agora, quem tem e acha que é errado, por qualquer que seja o motivo, respeita. Cada um faz o que quer. É simples, é uma bobagem ficar discutindo isso, sinceramente, porque cada um vai dar a sua opinião e cada cabeça sua sentença. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Pew Research Center, 35% dos brasileiros consideram inaceitável pessoas que façam sexo antes do casamento. Metade dos brasileiros consideram aceitável e 14% da população acredita que essa não é uma questão moral. Então, Flávio, antigamente sexo antes do casamento era algo totalmente imoral. E hoje a gente vê esse tipo de comportamento. De que forma que isso foi mudando? Eu acredito, por uma análise até relacionada ao direito, quando o direito ele sofreu ele se desprendeu da moral, então a partir isso veio junto com o iluminismo, que foi uma questão ali bem impactante, né, com relação ao absolutismo, a essas questões de dogmas e a dissociação da moral, a moral sendo algo mais interno. Então, a partir desse momento é que surgiu os primeiros questionamentos. Eu diria até que eles afloraram com o pós-modernismo, né? Então, a gente vê, não foi um fator único que contribuiu para que
houvesse essa discussão, houvesse essa nova visão, mas eu entendo que foram um conjunto, né, de processos ali envolvendo. Então nós vemos aí a questão do feminismo, a questão do acesso à informação, a divulgação mais ampla da informação. Hoje nós temos informação na palma da nossa mão, milhares de informações. Então acho que esse acesso fácil é que levantou mais essas questões ligadas a se é moral ou não, ou se eu devo entrar nessa esfera de intimidade ou não, e como a religião vai estar abordando isso, né, a partir de agora, dentro dessa pós-modernidade, né? Flávio, como que esse assunto pode ser tratado dentro da religião do jovem para que ele não possa se sentir retraído com esse assunto? Esse assunto ele é um tabu ainda, né? É difícil você ver, principalmente num contexto organizacional, como as igrejas são, as religiões organizadas são. Então, o ambiente ele não é muito propício ao diálogo, à conversa. Então, é algo que precisa ser feito e com uma visão que eu vejo de aprendizado e não de bases sólidas e conhecimentos absolutos em que eu vou impor algo para você, mas que você vai estar respondendo pelos seus atos, né, diante de Deus também. Para aqueles que acreditam em Deus, então a responsabilidade ela é coletiva, mas ela também é individual. Então assim, eu preciso entender isso. Aquilo que é coletivo e aquilo que é individual, né, eu acho que isso precisa ficar mais claro. Então nós vivemos hoje uma bagunça assim, de informações e às vezes isso não é bem tratado e pode gerar extremos. E eu não sou a favor dos extremos, eu acho que isso não vai levar a nada, vai aumentar mais o ódio, né, entre as pessoas e o distanciamento. Eu acho que isso não é o objetivo, né, para que o assunto seja abordado num contexto aberto, de aprendizado, de diálogo, ele precisa ser com a baixa guarda, assim, como nós estamos falando aqui. Então, e lembrando sempre que é um compromisso coletivo, mas também um compromisso individual, né? Então, assim, eu tenho que arcar com as responsabilidades e tenho que ter noção dos riscos, eu tenho que estar confortável com isso ou não. Então, assim, é importante estar aberto ao diálogo e isso é difícil, até mesmo para os pais estarem tratando isso. Muitos pais preferem não falar sobre sexo com os filhos e aí isso também pode gerar problemas, né, relacionais, e aí o jovem se fecha, ele não tem um diálogo dentro da igreja, ele não tem um diálogo com a família dele, então ele vai se isolando. E aí o isolamento não é bom, né? Nós vivemos numa sociedade que é dialógica, né? A gente conversa e precisa expor, né, as nossas opiniões e respeitar as opiniões acima de tudo, né? Bom, Flávio, o papo está muito bom, mas chegamos mais a um final de uma edição do programa XY. Obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência.